nós estamos caminhando numa série de 35 mensagens sobre os milagres de Jesus. No entanto, eu quero dar uma pausa nessa série agora no mês de maio, porque maio é o mês da família. E nós queremos então nos dedicar a meditar sobre a família, a importância da família e alguns princípios que nós podemos aprender de Deus para formarmos famílias abençoadas e também para reajustarmos as nossas famílias quando elas se afastar do foco que deve ter. E nada melhor do que para nós entendermos o princípio de Deus para a família, do que voltarmos ao livro de Gênesis. Então agora no mês de maio eu vou fazer 4 pregações no livro de Gênesis, falando sobre alguns assuntos importantes que devem fazer parte do nosso convívio familiar. Essa primeira pregação que eu pregarei hoje fala sobre o Senhor da família. Quem deve ser o Senhor da família? Semana que vem pregarei sobre a família que se comunica. E assim, na próxima, pregarei sobre o lugar do perdão na família. E por fim, terminaremos essa série de pregações no mês de maio sobre a família, falando sobre a família que cresce unida. Então, o meu convite a você é que você venha à igreja e que traga seus familiares, que você possa trazer a chave da sua casa, né? Tranca lá, apaga todas as luzes e traz o povo todo para cá, para nós aprendermos a ser família de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Temos visto muitos inimigos da família por aí, pelo mundo onde temos andado, temos visto que tem sido muito difícil ser família. Cada ano que passa se torna mais difícil. Mas se nós voltarmos para a palavra do Senhor, nós podemos aprender e nos tornar famílias fortes. Porque famílias fortes fazem uma igreja forte. Amém? E uma igreja forte cria uma sociedade forte. E assim nós vamos fazendo com que esse ciclo de virtude vá crescendo. E tudo isso começa na nossa família. Todos os problemas sociais que nós vemos na nossa sociedade começam na família. E não adianta investir em educação, não adianta investir em combate à fome, não adianta investir em saúde, não adianta investir em policiamento, não adianta investir em nada se não houver um investimento na família, porque a família é a célula mátria da sociedade, como alguém já disse. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o senhorio da família. Quem é o senhor da sua família? Será que o senhor da sua família é você, homem? Você é o chefe da casa, o machão que veste as calças, você que dá o tom e todo mundo na sua casa segue você? Será que o senhor da sua família é o método que você recebeu dos seus familiares? A tradição familiar, a maneira como seu bisavô cuidava da sua bisavó e da sua casa, depois o seu avô, depois seu pai, depois você, e essa é a maneira como a sua família vive e essa maneira vai se perpetuar ano após ano, vida após vida, geração após geração até o fim? Será que quem dá o tom para sua família e para sua casa é a cartilha amarelada de um velho palestrante que anda por aí fazendo palestras sobre família e ensinando como as coisas devem ser dentro do seu lar? Quem é o Senhor da sua família? A palavra do Senhor vem aos nossos corações hoje, nos desafiando a permitir que o Senhor, nosso Deus, tome as rédeas da nossa casa e da nossa família. Construir uma família alheio à vontade de Deus é como construir um castelo de areia na beira da praia. É como construir uma torre de cartas. No primeiro vento a torre cai, na primeira onda o castelo se desfaz. E não importa se ele é muito bonito. E essa semana eu vi um vídeo de um homem especialista em construir castelos de areia. E ele faz cada castelo de areia que nós ficamos impressionados. Faz castelos de areia tão maravilhosos que nós podemos andar dentro deles. Mas não importa a beleza, não importa o tamanho, não importa quão majestoso seja, ele continua sendo um castelo de areia. E quando a onda bater, ele vai cair. O recordista de empilhamento de cartas em uma torre alcançou 3 metros e alguma coisa de altura empilhando cartas. É uma altura muito grande, era uma torre muito majestosa, mas no primeiro vento essa torre é suscetível a cair. E assim é a vida daquele que tenta construir a sua família alheio à vontade de Deus. Ele está construindo uma torre de cartas, está construindo um castelo de areia, e a sua família está instável, está em dificuldade, porque nos primeiros vendavais da vida, a família vai cair. Uma família não é formada apenas pelo desejo de 2 pessoas, de um homem e de uma mulher. Uma família não é formada apenas pelo crescimento dela, através dos filhos que vem chegando,
mas uma família deve ser baseada em princípios, deve viver à luz de princípios, ela deve nascer à sombra da vontade de Deus para as nossas vidas, deve se desenvolver sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e deve ir até o fim, glorificando a Deus através de cada um dos membros da família. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11, verso 27. Nós vamos ler Gênesis 11 e vamos perspassar para Gênesis 12. Vamos ler do 11, 27 até o 12, 4. Gênesis 11, 27 até o capítulo 12, verso 4. O verso 27 começa dizendo: este é o relato da família de Terá. Mas bem podia ser o relato da família do Felipe, o relato da família do Sanjaques, o relato da família do Roberto, o relato da família do irmão Marcos. Verso 27 diz assim: este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Queridos irmãos, esse texto nos narra o início da história do povo de Deus. A saída de Abrão da terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e sua caminhada até Canaã. Aqui é o chamado de Deus a essa família tão especial, que envolve o patriarca Terá, Abrão, seu filho, que à época se chamava apenas Abrão, com um A a menos, porque o nome Abrão significa pai, e o nome Abraão significa pai exaltado, ou grande pai. Então Abrão, depois de um tempo da sua história, tem seu nome mudado para Abraão, com mais um A, no objetivo de dizer que agora ele não seria só pai de sua família, mas seria também pai de multidões, pai de uma grande nação. Mas nessa época, o homem chamado Abrão recebe uma visão, uma visita de Deus, que o ajuda a estabelecer uma família e a ele sonhar um grande futuro para a sua vida e assim ser o abençoador de todas as famílias da terra. E é impressionante que através da fé, e a Bíblia vai nos dizer isso, tanto no livro de Efésios, quanto lá no livro de Hebreus, nos dizer que a fé de Abraão nos alcança até hoje. Até os dias de hoje, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, porque este homem chamado Abrão decidiu sair da sua terra e ir à missão que Deus o designou a realizar. E esse texto, meus irmãos, ensina algumas lições importantes para mim e para você sobre uma família que tem Deus como Senhor e como ela se comporta. E o objetivo é que você faça uma radiografia da sua família e pense se a sua família tem sido uma família que tem entregado a direção para o Senhor, tem dado as rédeas da existência para o Senhor. E você que não tem uma família formada ainda, que ainda está para formar a sua família, que você projete esses princípios para a família que você formará para que você tenha uma vida feliz que honra o Senhor. O primeiro ensino que esse texto me mostra é que uma família que tem Deus como Senhor não está livre de enfrentar adversidades. O
O capítulo 11, do verso 27 ao 30, nos mostra isso. Não nos mostra uma família de comercial de margarina. Você já viu uma família de comercial de margarina? É aquela família feliz, papai, mamãe, os filhinhos, todo mundo ao redor da mesa, sorrindo, bebendo suco de laranja, passando margarina na torradinha, aquela história. Mas o texto da Bíblia não nos mostra uma família de comercial de margarina, nos mostra uma família real, como a minha e como a sua. Talvez um recorte da nossa família possa ser uma família muito feliz, onde todo mundo se dá bem e a gente tem uma comunhão fantástica, mas essa não é a realidade de todo dia na nossa casa, e você bem sabe disso, porque famílias têm problemas e é natural que existam esses problemas. Alguém já disse que famílias perfeitas são como montanhas azuis. Não existe montanhas azuis, mas quando você está muito longe, você olha para a montanha nevada, a impressão é que ela é azul. Mas quando você se aproxima dela, você percebe que ela não é azul, coisa nenhuma. E assim são as famílias perfeitas. Você olha e diz assim, família de fulano é uma família perfeita. Mas você está dizendo isso porque você está longe. Porque à medida que você se aproxima, você percebe que fulano tem os mesmos problemas que você. E talvez a única coisa que diferencie a família dele da sua família é que ele aprendeu a lidar com seus problemas e a transformá-los em bênção para a honra e glória do nome do Senhor. O texto nos mostra que Terá teve uma perda terrível. Quem perde o seu pai e sua mãe se chama órfão. Quem perde sua esposa se chama viúvo. Mas quem perde seu filho se chama como? Nem nome se dá a quem perde o filho. E Terá teve essa dor lá em Ur dos Caldeus. O seu filho, Arã, morreu. Ló, seu neto, ficou órfão, sem pai. Naor, que era o outro filho de Terá, irmão de Arã que havia falecido, casou com a irmã de Ló, casou com a sua sobrinha. Sarai, que era a mulher que Abraão escolheu para casar-se, não podia ter filhos. Uma família com tantos problemas quanto a minha e a sua. Havia problemas de luto, havia problemas de relação familiar, havia problemas de pessoas que estavam com dificuldade, pessoas que sentiam falta, pessoas que lidavam com a esterilidade e a impossibilidade de ter filhos. Imagine como Abraão se sentia. O nome dele significava pai. E ele não podia ter filhos, porque sua mulher era estéril. Uma situação muito difícil, porque uma família que tem Deus como Senhor não está livre de enfrentar adversidades. Elas chegarão, e chegam a mim e chegam a você. E você bem sabe as dificuldades que você tem dentro da sua casa e da sua família. Quais os hábitos, os estilos de vida que irritavam você quando você casou-se com seu marido ou com a sua esposa, e que até hoje irritam você da mesma maneira e você não consegue conviver mais com esses defeitos. Deus sabe quais são as ações que seus filhos têm tomado, que têm magoado o seu coração, quais as palavras que foram malditas e que ficaram guardadas, quais as crises que vocês enfrentam, crises financeiras, crises espirituais, crises de relacionamento. Quantas vezes você e sua esposa pensaram em divorciar? Quantas vezes você teve vontade de fazer a mala, sumir no mundo e nunca mais voltar? Deus sabe que nossas famílias não são famílias perfeitas. E o fato de crermos no Senhor e dedicarmos nossa vida para Ele, não nos garante que nossa família será perfeita. Famílias que se submetem ao senhorio de Jesus podem ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, embora a família não seja perfeita. Embora haja dificuldades, uma família que tem o Senhor como Deus pode crer que Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Foi isso que Ele fez na família de Abrão e na família de Terá, como veremos a seguir. Mas uma segunda lição que esse texto me ensina é que uma família que tem Deus como Senhor se submete ao chamado de Deus. Olha aí para quem está perto de você e diga assim para ele: sua família tem um chamado. Deus fala com Abrão lá na terra de Ur, na terra dos caldeus. É interessante que o capítulo 7 de Atos, que nós lemos na semana passada aqui na nossa escola bíblica, Atos 7:2, diz que Deus chamou Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus. Então, Deus o chamou naquele lugar, ele se levanta lá em Ur dos Caldeus e começa a caminhar junto com a sua família. Quando Terá vê seu filho Abrão fazendo as malas e indo embora junto com a sua esposa, Terá fica preocupado com aquilo e decide: eu vou junto.
Então lá se vai aquela caravana, imagine aquela caravana, um casal já com idade, que não tem filhos, apegados a um sobrinho que para eles é como um filho. Ló era como um filho para Abraão e Sarai, porque eles não tinham filhos e consideravam Ló como se fosse um filho, e mais um velho que vem andando atrás deles, chamado Terá. Eles juntam todas as suas coisas, montam a sua caravana, enchem as suas coisas, os seus camelos das suas coisas e começam a caminhar. Mas caminhar para onde? Eles não sabem, porque o chamado de Deus para Abraão é o seguinte: sai do meio do teu povo, da tua parentela e vai para um lugar que eu te indicarei, um lugar que eu te mostrarei, um lugar que você não sabe e nem precisa saber agora, mas um lugar que à medida que você for andando, eu vou dando para você o próximo passo, e assim você vai caminhando e vai chegar em algum lugar. Eu garanto que você vai chegar em algum lugar, mas nem mesmo Abraão sabia o lugar para onde ele iria. E assim Abraão se levanta junto com a sua família e faz um percurso da terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, até o Oriente Próximo, que é as margens do Rio Jordão, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, o que dá uma distância de mais ou menos 2.400 quilômetros andando com uma caravana. E ao longo do caminho ele vai montando tendas e ficando nos lugares, erigindo altares para o Senhor, adorando a Deus. Vemos que na história de Abraão, e nós aqui na nossa escola bíblica já caminhamos com Abraão, né? Em todas as etapas da sua caminhada, nós vemos que Abraão teve muitas adversidades no caminho, enfrentou guerras, enfrentou perdas, enfrentou fome, enfrentou muitas dificuldades ao longo da sua caminhada de Ur dos Caldeus até Canaã, mas ele sabia do chamado de Deus e ele acreditou que Deus o havia chamado. A Bíblia nos mostra que Terá e Abrão eram muito prósperos na terra de Ur dos Caldeus. Eles eram homens ricos na Mesopotâmia, tinham muita condição. Tanto que quando Abraão sai de lá, a Bíblia nos diz que ele leva inúmeros camelos, muitas coisas. A caravana dele é muito grande. Eles eram homens que tinham posses na terra onde eles viviam. Mas eles não olham para as posses que eles têm, eles não olham para a distância que vão percorrer, eles não olham para a incerteza do que vai acontecer, mas aquela família tem um encontro com Deus. E quando Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei, aquela família unida se apega a esse chamado e vai para onde Deus manda que eles estejam. Então veja que coisa bonita, essa família se submete ao chamado de Deus. Assim cada um de nós, meus irmãos, se queremos que a nossa família se levante, se queremos que a nossa família esteja firmada no Senhor, se queremos que o Senhor nosso Deus tome as rédeas da nossa família, nós precisamos levar em conta o chamado do Senhor para a vida de cada um de nós e para a nossa vida enquanto família. Talvez exista aqui nesse templo, nesse auditório agora, alguém cujos seus familiares ainda não creem. Você diz assim: mas eu sou sozinho, eu sou o único crente da minha casa, da minha família, como que eu vou fazer que a minha família seja abençoada? Você vai ser a porta de entrada pela qual Deus pode transformar a história da sua família. Foi assim com Abraão. Deus não apareceu para Terá, Deus não apareceu para Sarai, Deus não apareceu para Ló, Deus apareceu para Abraão. Mas aquele encontro que Abraão teve com Deus foi tão marcante que ele conseguiu transmitir a palavra de Deus, o chamado, a vocação para a sua família, e todos eles entenderam o chamado de Deus, levantaram-se de onde estavam e começaram a andar. Assim deve ser você dentro da sua casa. Talvez você é a pessoa mais forte na fé na sua casa. Você sabe que o seu marido, ele é crente, mas ele, se tiver jogo do Corinthians, ele não vem na igreja. Você sabe que você é crente, mas a sua esposa também, mais ou menos, ela é meio linguaruda, meio língua de trapo, fala mal dos outros, aquela coisa toda. Você sabe que você e sua esposa são crentes, mas que os seus filhos vêm na igreja na obrigação, e você tem quase que bater neles para eles levantar domingo de manhã, para vir na igreja. Às vezes você sabe dessas realidades, mas você teve um encontro com Deus, você recebeu essa visão de Deus para caminhar a sua família debaixo da vontade do Senhor, e você deve transmitir essa visão à sua família e ser instrumento de Deus para que a sua família viva o chamado do Senhor na vida de cada um de vocês. Famílias cujo Deus é o Senhor têm um compromisso irrestrito com o chamado de Deus, estão preocupadas em como podem glorificar a Deus. Não estão preocupadas apenas em comprar casa, comprar carro, fazer viagem no fim do ano, mas estão preocupadas com o seu legado, com a marca que a sua família vai deixar neste mundo em que nós vivemos.
Por isso, meus irmãos, é muito importante que nós, como família, perguntemos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para minha família? Senhor, o que o Senhor quer realizar através da minha família? O que o Senhor quer fazer através da minha casa? O que o Senhor quer fazer através dos bens que o Senhor nos deu? O que o Senhor tem para as nossas vidas? Mas em terceiro lugar, o texto me ensina, no capítulo 12, dos versos 2 a 4, que uma família cujo Deus é o Senhor, descansa nas promessas do Senhor. Veja a promessa que Deus faz a Abraão: eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e eu farei de você uma grande nação. Mais tarde nós veremos que o anjo visita Abraão e diz para Abraão: você será pai, porque Sara dará um filho. E quando Sara ouve essa palavra, o que ela faz? Ela ri. Ela fala: como que eu vou ter um filho? É impossível, eu sou estéril. Mas Abraão creu nessa palavra. Deus diz que aquele homem que já tem longa idade e não tem filhos vai ser pai de uma grande nação. E mais, Deus usa imagens para mostrar a Abraão isso. Diz: a sua descendência será tão grande quanto as estrelas que cobrem o céu. E eu não sei se você já esteve em um local ermo, numa noite de verão, olhando para o céu. É muita estrela que a gente vê. E diz às pessoas que já estiveram em lugares desérticos que quando você está no deserto, o deserto é um lugar seco. Portanto, um lugar seco não tem nuvens que carregam a umidade da chuva. Então é um ambiente extremamente seco, onde não há nuvens. Você enxerga estrelas e mais estrelas e mais estrelas a perder de vista. E Deus diz para Abraão: olhe para o céu, a sua descendência, as pessoas que vão sair de você, as pessoas que vão nascer de você e sua esposa estéril, serão tão numerosas quanto as estrelas do céu. Diz: olha para a areia que está aí nos seus pés, olhe para a areia do deserto, será tão numerosa quanto os grãos de areia que tem nesse deserto. E Abraão fica impactado com aquela palavra, e ele então diz: se Deus prometeu, ele vai realizar. O maior sonho que Abraão tinha era o sonho de ser pai. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma casa confortável, ele tinha facilidades que muitas pessoas da sua época não tinham. Ele tinha uma mulher, e diz a Bíblia que Sarai era linda, maravilhosa. Uma mulher, uma princesa, uma mulher muito linda. Ele tinha servos que serviam a ele. Ele tinha muitas coisas. Era um homem que aparentemente era feliz. Mas o desejo principal do coração de Abraão era ter uma família. E quando Deus dá esse sonho, essa promessa para ele, ele fala: ah, Senhor, pela minha família eu estou disposto a pagar o preço que for necessário. Eu vou botar tudo em cima de um camelo e vou para onde o Senhor mandar, porque eu quero que o Senhor cumpra essa promessa de que a minha descendência seja uma descendência grande. De fato, Abraão não seria apenas pai de Isaac, que foi o filho da promessa, que Abraão teve quando tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara tinha 90 anos de idade, porque Deus não brinca de fazer milagre. Deus, quando faz milagres incontestáveis, para que fique claro que foi ele que fez. Isaac nasceu, uma alegria para Abraão, mas a promessa de Deus não se limitava a Isaac. Isaac foi só o começo. Você será pai de uma grande nação. E vemos que Isaac dá à luz a Jacó, Jacó dá à luz a 12 filhos, e a família vai crescendo, as coisas vão se aumentando. 75 almas entram no Egito, e no período de 400 anos, quantos descendentes de Abraão saem do Egito? Mais de 2 milhões de pessoas, andando pelo deserto à sombra de Moisés. E quando entram na terra prometida, o povo cresce muito mais, e as épocas de Davi tem milhões de israelitas à sombra das suas asas, e o povo vai crescendo, se multiplicando, e os exílios fazem que o povo cresça mais ainda. E a época de Jesus existia milhares de israelitas, e depois de Jesus abriu as fronteiras de Israel, e agora não são filhos de Abraão apenas os que são pelo sangue, pela descendência física, mas agora são filhos de Abraão todos aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. E então a descendência de Abraão se tornou tão grande quanto as estrelas do céu, e tão grande quanto a areia na praia, a areia do deserto, porque de fato todos aqueles que creem no Deus de Abraão ao longo da história, bilhões de pessoas, bilhões de bilhões em todos os séculos, desde 4.000 anos atrás, quando Abraão creu e seguiu a promessa, bilhões e mais bilhões de pessoas
são descendentes da fé deste homem, porque ele descansou nas promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus tem dado a você e a sua família? O que Deus tem mostrado que fará? E como você tem se relacionado com essas promessas? Às vezes nós desejamos coisas grandes das mãos de Deus, mas nós não estamos dispostos a fazer coisas grandes para Deus. Às vezes nós queremos que Deus haja em nosso favor e faça milagres em nossa vida, mas nós não estamos dispostos a entregar o mínimo para o Senhor, o mínimo do nosso tempo, o mínimo da nossa atenção, o mínimo do nosso carinho, o mínimo do nosso relacionamento. Deus tem promessas sobre nossas famílias e Deus quer que nossas famílias prosperem. Deus não quer que nossas famílias sejam famílias destruídas, vivendo um dia após o outro, empurrando com a barriga os problemas que se avolumam de tal maneira que nós não conseguimos resolver. Deus quer que nós tenhamos paz dentro do lar. Deus tem promessa de felicidade para nossa casa. O Salmo 128 é uma bênção, que diz, olha, como é feliz, como é maravilhosa a vida do homem que teme ao Senhor. A sua esposa é como uma videira fértil ao redor da mesa, os seus filhos brincam, ele tem alegria de estar em casa, a sua casa é o oásis da sua vida. É esse o desejo do Senhor para nós, que a nossa família seja um oásis no meio do deserto do mundo, mas muitos de nós não estamos vivendo a felicidade no ambiente familiar, porque nós não estamos comprometidos verdadeiramente com o Senhor, não estamos comprometidos com o chamado que Ele nos deu enquanto cristãos, enquanto família da fé, e não estamos descansados nas promessas do Senhor para a nossa vida. Uma família que se rende aos pés do Senhor e entrega a Ele a direção da vida, pode confiar que nunca estará sozinha. Por mais que a caminhada seja longa, por mais que o percurso seja difícil, o próprio Senhor estará do nosso lado, garantindo suas promessas, garantindo que nós vamos chegar onde Ele disse que nós chegaríamos. Amém? Amém. Mas em quarto e último lugar, eu quero destacar que famílias que têm o Senhor como Deus se destacam em meio a uma geração perdida. Lá o texto de Josué, capítulo 24, verso 2, traz uma narrativa que o texto de Gênesis não traz. Josué diz o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Veja que coisa interessante. Lá na terra de Ur dos Caldeus, onde Abraão, Terá e a família viviam, eles serviam outros deuses. Eram idólatras, pessoas que viviam alheios à vontade de Deus. Mas quando Deus aparece para Abraão, a história dele é transformada. Ele tem um encontro íntimo e real com o Senhor, e ele olha para os ídolos de Terá e diz: os ídolos não valem mais nada, os ídolos não têm poder nenhum, eu confio neste Deus que há de me dar a direção, este Deus que me fez promessas, esse Deus que me chamou para caminhar essa caminhada, esse Deus que vai me levar de Ur dos Caldeus a Canaã, é só a Ele que eu quero servir. E Abraão espalha essa mensagem dentro da sua família, age como um evangelizador na sua família, mostrando isso à sua esposa, mostrando isso ao seu filho de criação Ló, mostrando isso ao seu pai, e trazendo aquela família da idolatria, trazendo aquela família que está distanciada da vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus. Então ele dá um norte para aquela família, e a família começa a andar, ir em direção à vontade do Senhor, porque uma família que entrega o senhorio da sua existência para o Senhor é uma família que se destaca no meio dessa geração perversa e corrompida, que existe desde o tempo de Abraão, mas que é também comum no nosso tempo. Meus irmãos, nós não podemos aceitar que nossas famílias sejam como todas as outras que não conhecem a Deus. Que os desejos e anseios de nossas famílias sejam os mesmos desejos e anseios das famílias que não conhecem a Deus. Que a nossa maneira de tratar o nosso cônjuge, a nossa maneira de tratar os nossos filhos, a nossa forma de educar e ser educado, seja a mesma das pessoas que não conhecem a Deus. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que nosso coração seja seduzido pelas mesmas coisas que seduzem as pessoas que não conhecem a Deus. Quando a nossa família encontra o Senhor e nós entregamos o senhorio da nossa família para Deus,
de fato Ele faz uma obra maravilhosa e nós começamos a nos destacar. De tal forma que as pessoas olham para a nossa família e dizem assim: puxa, o São Jacques e a Caringe, eles têm problemas. Puxa, eles têm problemas. Eles compartilham aqui na igreja que às vezes enfrentam uma dificuldade com a Maria, às vezes enfrentam uma dificuldade aqui, outra ali. O Sam aí está na correria dele, procurando de todas as maneiras estudar e conseguir um emprego melhor. Lutas, adversidades, eles têm adversidades. Mas quando eles andam no mundo, no meio das pessoas que não creem no Senhor, eles olham para o Sam e para a Caringe e dizem assim: opa, tem alguma coisa diferente ali. A maneira como eles se relacionam, a maneira como eles se tratam, a maneira como eles pensam, a maneira como eles se comunicam, a forma como eles entendem o mundo, a forma como eles entendem as coisas é diferente porque eles servem ao Senhor. E assim deve ser na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, nos lugares onde andamos, não importa quão trevosos sejam, nós precisamos brilhar como estrelas que resplandecem não a luz própria, mas a luz do Senhor em nossas vidas, dizendo: nós cremos no Senhor, nós entregamos as chaves da nossa família para o Senhor, Ele toma conta de nós e nós somos assim porque Ele tem trabalhado em nosso coração. Famílias que entregam o senhorio da sua casa para o Senhor Jesus são famílias que não vivem de aparência. São famílias que não vivem de acordo com os princípios que todas as famílias do mundo vivem, mas são famílias que vivem para a honra e glória do Senhor. E isso é o que as destaca no meio de uma geração tão perversa e corrompida quanto essa que vivemos. Hoje em dia, a família vive uma crise muito grande. As pessoas não pensam mais no Senhor. Houve um tempo em que as pessoas da igreja, elas diziam assim: eu quero namorar. E elas oravam e diziam assim: Senhor, põe uma pessoa de Deus na minha vida, uma pessoa que te conheça, que te sirva, que te ame, e que seja uma boa esposa, um bom marido para mim. E mostra claramente ao meu coração que é essa pessoa. E às vezes as pessoas oravam um tempo por isso, até que Deus mostrava alguém. E essa pessoa então comunicava, eles se comunicavam entre eles e oravam mais um tempo para ter certeza que isso era de Deus. E então eles começavam um namoro dentro dos padrões de Deus, sem um dormir na casa do outro, sem um dormir na cama do outro, sem um sentar no colo do outro, sem um passar a mão no outro onde não deve. E então, diante do altar do Senhor, eles entregavam a vida um ao outro, dizendo: eu assumo um compromisso eterno com você. Entregavam os seus votos, se dedicavam, casavam e começavam uma vida baseada nos princípios do Senhor, procurando dia após dia glorificar a Deus, pedindo a ajuda do Senhor em cada adversidade pela qual passasse, procurando de fato viver o que Deus tem para a família. Mas infelizmente, meus irmãos, até mesmo dentro das igrejas, os padrões estão mudando. E hoje, as meninas às vezes olham e dizem assim: aquele rapaz é tão bonito, aquele rapaz tem uma condição financeira boa, eu vou casar com ele. E os meninos da mesma forma olham para uma menina na rua e falam: nossa, aquela menina é tão sensual, ela me parece ser uma mulher tão bonita, eu vou casar com ela. E não se preocupam mais com a vontade do Senhor. Casais dentro da igreja, meus irmãos, que não estão preocupados com a vontade do Senhor para a vida do casal. A gente precisa casar, viver a vontade de Deus. A Tânia e o Samuel estavam aqui agora, estão lá cuidando das crianças, né? Eles estavam namorando muito tempo, nós encurralamos ele lá, né, Alexandre? Falamos: cara, você tem que casar. Ele: mas eu não sei se dá. Todo homem tem medo de casar, não é verdade? Nessa, se a Caringe não tivesse te laçado, você não casava também, né? Todo homem tem medo de casar, porque a gente sente o peso da responsabilidade. Mas nós precisamos fazer o que agrada a Deus. Casar, viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E dentro dos problemas da família, o mundo tem vivido uma lógica perversa. É assim: no momento que não estiver bom para mim, eu vou embora. Meu marido gritou comigo, tchau. Minha esposa fez alguma coisa, queimou o arroz, tchau, vou embora. E as pessoas estão acabando casamentos por coisas estúpidas, idiotas. E têm submetido os filhos a situações muito difíceis. Mães com 3, 4 filhos têm colocado outro homem que não é pai dos seus filhos dentro da sua casa para lidar com suas filhas, crianças, adolescentes. Uma situação difícil, complicada, que tem causado tantos problemas. Tantas situações difíceis, meus irmãos, porque as pessoas não vivem mais à luz da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a esses princípios. Nós precisamos procurar
entregar o senhorio da nossa família ao Senhor Jesus. Quem é o Senhor da sua família? Eu quero que o Senhor da minha família seja Jesus Cristo. Eu quero render a minha família diante dele. E assim como eu e Zélia vivemos desde o dia que nos conhecemos, desde quando decidimos namorar, em oração, em consagração, em busca do Senhor, eu quero que assim seja até nós estarmos bem velhinhos. Os nossos filhos estiverem já com cabelo branco, os nossos netos já estiverem grandes, que nós possamos a vida toda dizer todo dia: Senhor Jesus, a nossa família pertence a Ti. Que assim seja na minha vida e que seja na sua vida. Vamos orar por essa palavra? Senhor Deus, o Senhor conhece as famílias que aqui estão representadas. O Senhor conhece todas as lutas que eles enfrentam, os traumas, as crises, as dores. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós porque nós nos afastamos tantas vezes do Teu propósito e colhemos o resultado negativo desse afastamento. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitos de nós, quando casamos, quando escolhemos a pessoa para andar conosco, nós nem Te conhecíamos. Fizemos isso por motivos carnais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus poderoso para nos ajudar a edificar a nossa casa na Tua presença. Mas o Senhor também é o Deus poderoso para restaurar todo e qualquer relacionamento. Não existe nada quebrado que o Senhor não possa restaurar. Por isso, Senhor, nós nos colocamos em oração diante da Tua presença, pedindo que o Senhor restaure nossas famílias em nome de Jesus. Senhor, em tudo aquilo que nossas famílias podem estar deixando fora do Teu controle, que o Senhor nos ajude a trazermos para o senhorio do Senhor. Que o Senhor reine na vida amorosa da nossa família. Que o Senhor reine nas relações da nossa família. Que o Senhor reine, Deus, nas finanças de nossa família. Que o Senhor reine nos sonhos e planos da nossa família. Que o Senhor reine na educação que trabalhamos em nossa família. Que o Senhor reine em tudo, Senhor. Nós entregamos as rédeas da nossa casa nas mãos do Senhor. Fica conosco e arruma aquilo que precisa ser arrumado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um.